Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, apesar que eu sei que a maioria que encontrar o meu vídeo, a maioria das pessoas que encontram o meu vídeo são pessoas que têm ansiedade ou síndrome do pânico. E agora já tá fazendo quase um ano que eu gravei meu primeiro vídeo. E eu queria compartilhar com vocês, quem tiver interesse nesse sentido, de saber como que, né, de compartilhar com vocês como foi esse um ano e meio de tratamento. O primeiro vídeo que eu fiz foi sobre estalopram, né, o meu tratamento, né, eu fiz por um período, fiquei bem, parei de tomar, agora tô no segundo período já, e tá fazendo um ano e meio que eu tô tomando essa medicação. Surgiu algumas perguntas ali no meu primeiro vídeo com relação ao estalopram, alguns comentários sobre a medicação, para algumas pessoas que estão iniciando, né, que estão começando a tomar. Sobre os efeitos colaterais, eu já comentei com vocês no primeiro vídeo, eu não sofro muito, tá? Efeitos colaterais do remédio. Uma coisa que eu observei realmente foi o aumento de peso nesse período, mas também tem umas outros fatores que contribuíram, né? Não foi só a medicação, mas eu vejo sim que ela tem um pouco de interferência. Outra coisa, eu queria falar com vocês sobre esse momento que a gente está passando de pandemia, de coronavírus, onde tudo está mudando. Como é que vocês estão se sentindo? Como é que eu estou me sentindo, né? Era para eu começar a reduzir a medicação agora, né? Para mim parar de tomar o medicamento, mas já faz 2 meses que eu não consigo consulta, né? Eu estou me sentindo muito bem, mas como mudou muito a agenda do meu médico, nesses últimos dias eu acabei ficando sem conseguir consultar, né? Mas eu tô tomando a medicação. Perguntei para ele se eu podia reduzir já. Ele achou melhor não, por causa do momento que a gente está passando. Então eu queria compartilhar com vocês o que tem acontecido comigo nesses dias, né? Então, nos primeiros dias de isolamento, de quarentena, quando começou a vir o número de mortes de outros países contaminados, antes de ficar aqui no Brasil, antes de chegar tão forte no Brasil, eu comecei já a ficar muito preocupada e chocada, porque eu sou muito sensível. O médico até falou uma vez para mim que pessoas sensíveis tendem a ser mais ansiosas. Sensíveis em que sentido? Por exemplo, eu me importo muito com o sofrimento das pessoas, sabe? Eu sou uma pessoa muito sensível nesse sentido, né? Com algum familiar meu, ou às vezes com pessoas que eu não conheço, com crianças. Quer ver eu ficar mal? É eu ver uma notícia de alguma criança que sofreu por alguma violência, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu fico horrorizada. Tento, assim, né, sempre compreender, se é que é possível compreender algo nesse sentido, mas aceitar porque são coisas que a gente não consegue mudar, né? Então eu sou muito sensível nesse sentido e eu choro e eu fico estressado com esse tipo de coisa, então eu evito muito, sabe? Até mesmo filmes de violência, essas coisas eu evito muito porque isso me deixa um pouco ansiosa. E com essa pandemia não foi diferente, né? Eu fiquei um pouco preocupada. E o que aconteceu? Logo no início, bem no início, que a gente entrou em quarentena, eu lembro até a data, acho que foi 18 de março, no dia 17, eu já não vim trabalhar porque eu tava com gripe. Eu peguei uma gripe, meu marido pegou gripe, e alguns dos nossos familiares ali pegaram gripe. E daí, claro, eu assim não tava forte no Brasil, então não, não sei que vírus que foi que eu peguei. Mas eu senti sintomas leves, né? Fiquei com a garganta um pouquinho só inflamada. E eu lembro que, né, apesar de eu estar na dúvida ali, eu fiquei só em casa, não saí, fiquei ali cerca de 2 semanas. Isso me deixou mais ansiosa pela questão de eu estar com gripe e pela questão que eu ficava em casa, né? Eu não saía pra rua praticamente em nenhum momento. E tava fazendo umas coisas diferentes que eu queria fazer, isso me ajudou um pouco. Mas por causa da gripe eu me senti um pouco ansiosa. E teve uma noite ali, acredito que no quinto, sexto dia, eu tive uma crise, né? Assim, comecei a suar. Foi uma crise um pouco assim mais forte, mas logo passou também. E eu acredito que isso foi devido à minha imunidade. Porque uma vez que eu peguei uma virose e fui pro médico, porque eu tive uma crise muito forte de ansiedade.
Então eu percebo que em alguns momentos, quando a minha saúde está debilitada, vem crise, sabe? E é aquelas crises assim diferentes de uma crise de ansiedade, são crises de pânico mesmo, geralmente à noite, no período da noite. As minhas crises são à noite, eu ainda não consigo entender o porquê, né? Mas eu percebo que quando o meu corpo assim tá vulnerável com alguma outra doença, eu sinto esses sintomas. E no decorrer desse 1 ano e meio eu estive muito bem, assim, eu tive poucos momentos de crise, assim, foram, tipo assim, momentos que tive a crise, alguns minutos, passou a crise, eu dormi bem e seguiu o restante dos dias bem. Não foi como no início do tratamento, que eu tinha dias e dias com uma sensação muito ruim, meio que tonta, não conseguia me concentrar, angustiada, meio depressiva, assim. Então, isso antes de eu começar o tratamento era muito visível, assim, eu perdi muito peso, não conseguia me alimentar. Isso eu não tive mais depois com a medicação. São só essas crises bem pontuais, assim. E o que eu comecei a fazer esse ano, que foi uma coisa que me ajudou muito, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu comecei a escrever. Eu sempre gostei muito de ler, muito de escrever. É uma coisa assim que me gera prazer e eu acabo relaxando nesse sentido. Então, às vezes, quando a gente tá angustiado, que a gente nem entende o porquê, às vezes não é com todo mundo que você pode conversar, as pessoas querem te entender, querem dar opinião, mas às vezes não é disso que você precisa. Então, através da escrita, eu percebi que o desabafo, que eu consigo pôr para fora um pouco do que eu tô sentindo, das emoções que eu tô vivendo, né? Então, eu tô num período de insegurança com relação ao meu trabalho, né, com relação aos planos que eu tinha com meu marido, que podem ser afetados agora. Só que eu me sinto um pouco mais tranquila, porque apesar de eu ser uma pessoa ansiosa, eu nunca fui uma pessoa negativa, sabe? Apesar de eu estar bem preocupada e tentando ajudar a conscientizar as pessoas do momento preocupante que a gente está passando, eu não costumo entrar em desespero, assim, de ficar apavorada, né? Então, mas assim, às vezes internamente eu até fico preocupada, mas eu não sou de entrar em desespero, não, sabe? Então, através da escrita, quando eu tenho um momento muito ruim, eu lembro que no dia que eu acompanhei o número de mortes, que tinha passado de 1.000, eu fiquei bem ruim à noite, aí eu comecei a escrever, comecei a anotar, até chorei, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, o que vai vir. Como eu falei, é um tipo de coisa que me deixa muito ansiosa. Mas enfim, né? Infelizmente, até mesmo diante de tragédias, às vezes a gente acaba se acostumando. Eu, como sou uma pessoa ansiosa, qualquer tipo de mudança eu sofro, né? Imagine nesse sentido que muita coisa aconteceu. Claro que eu fiquei um pouco ansiosa, mas agora eu já estou aceitando melhor, já estou lidando melhor com a situação. Eu espero, sinceramente, que não fique pior, que só melhore daqui pra frente, né? E queria dar essa dica para vocês, então, para vocês escreverem. Eu sinto que a minha alimentação influencia muito, acho que eu já falei disso para vocês. Café, teve dias assim que foi nítido que no meu trabalho eu tomei tipo uma xícara de café preto. Tipo, minutos depois eu já tava suando, com uma sensação ruim, sabe? Então, né, eu não sou acostumada a tomar muito café. Então, quando eu exagero num café forte, por exemplo, eu já começo a suar. Então, o café é estimulante, tem que cuidar bastante, principalmente à noite, se você tem problema para dormir. A prática de atividade física, já falei também, é algo que eu tento fazer toda semana, independente se eu consigo todo dia, ou 3 vezes, ou 2 dias, sempre que eu posso, eu pratico. Tem dias, gente, que não dá mesmo, tem dia que eu tô desmotivada, que eu tô preocupada, que eu tô sem ânimo, sem força, eu não pratico, eu não faço, né? Eu não sou obrigada. Mas sempre que eu tô me sentindo bem, eu sou uma pessoa que eu me empolgo muito com as coisas. Geralmente também eu fico ansiosa por isso, porque eu vou fazer uma coisa nova, nossa, eu me empolgo. Qualquer coisa que eu crio na minha cabeça, aquela energia total. Depois vai baixando, mas é sempre assim. Então, pratique atividade física. Eu notei que o meu ciclo menstrual também interfere na minha ansiedade, na TPM eu já cheguei a ter crises. E assim, anotem, sempre que você tiver crises, anotem como foi o teu dia a dia. Por que eu faço isso? Porque teve um momento que eu tava bem e que eu comecei a passar muito mal, que eu fiquei desesperada, porque eu tinha a sensação que no primeiro momento não tinha sido tão ruim. E na verdade não é que você acaba esquecendo, você fica um período bem, e quando você passa mal de novo, dá aquela sensação que, nossa, tá sendo muito pior.
Então anote tudo o que você sentiu, o que você fez, o que te falaram que te fez sentir bem, se sentir mal. Porque depois que tu se sentir mal, tu vai ver que foi um momento e que isso vai passar. Assim como passou da primeira vez, vai passar. Né? Algumas pessoas me questionaram como é que eu consegui passar pelas crises sem nunca usar o frontal. Nunca usei mesmo. Porque eu sempre mentalizei muito isso, que realmente era momentâneo, que ia passar e que eu precisava ser forte, tá, gente? Então, eu percebo que eu já tenho uma predisposição genética para esse problema. Não sei se um dia eu vou me curar ou não, né? Apesar de eu sempre estar muito bem, mas qualquer coisa nova, qualquer momento novo, eu me empolgo, eu me estresso, eu não sei lidar muito bem com isso e parece que já fico ansiosa. Alguns momentos eu tenho crise de pânico noturna. Quando eu tô com sono muito pesado, estressada, cansada, e alguém me acorda com barulho, já aconteceu muito isso comigo, assim, eu acordo no susto, já em pânico, né? Eu acho que as fases do sono também têm influência nesse sentido, porque as minhas crises são à noite, tá? Então compartilhe o que vocês têm feito nesse momento difícil de pandemia, para aliviar a ansiedade, para síndrome do pânico, porque a gente tem que tomar algumas medidas de se acalmar, de fazer aquilo que a gente gosta, né? E tentar pensar sempre positivo. Beleza, pessoal? Então vamos conversando mais sobre isso e qualquer dúvida, sugestão, a gente vai conversando. Um abraço.